Bem, boa tarde. Vamos para mais uma aula de física dessa semana, né? E nós vamos resolver e comentar algumas questões do vestibular da UES, vestibular que aconteceu no final de semana passado, e aí nós resolvemos trazer questões de nível de primeiro ano para comentar com vocês, para que vocês tenham uma visão de como é mais ou menos uma prova de vestibular, como é os níveis das questões cobradas nessas provas. Então isso é muito válido para a gente já ter um primeiro contato, né? Já que vocês já estão iniciando aí o ensino médio e muitos posteriormente poderão querer fazer um vestibular, fazer o vestibular da UES, e aí é bom que a gente já tenha um contato com o tipo de questões que são cobradas nesses vestibulares. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então, questões de física de nível de primeiro ano do vestibular da UES 2022. Essas questões são do caderno 1, né? Essa sequência é do caderno 1. Lembrando que as provas do vestibular da UES, ela tem 4 cadernos, são as mesmas questões, mas em ordens diferenciadas, né? A primeira questão no caderno 1 pode ser a terceira do caderno 2, a quarta do caderno 3, e assim sucessivamente. Então eles usam as mesmas questões, mas mudam as ordens dessas questões nos cadernos. Então essa sequência que nós vamos ver a escolha, essa numeração de questão, é a questão baseada no caderno 1. Então vamos lá. A questão 42 do caderno 1 diz: recentemente, os jornais locais noticiaram o que teria sido a queda de um pequeno meteoro no Ceará. Então, queda de um pequeno meteoro no Ceará. Há relatos de uma bola de fogo vista no céu. Essa luminosidade é ocasionada pelo superaquecimento do objeto devido. Então, essa luminosidade é provocada pelo superaquecimento do objeto devido. Então, vamos lá. O atrito com o ar que transforma a energia cinética do meteoro em energia potencial gravitacional. Veja bem, então, o meteoro, quando ele vai caindo, ele tem duas energias. Ele tem uma energia mecânica, que é composta de uma energia potencial gravitacional e uma energia cinética, uma energia de movimento e uma energia da altura dele em relação ao centro da Terra. Então, realmente, o aquecimento, o superaquecimento, ele é causado pelo atrito, pelo arrasto do corpo com a atmosfera da Terra. Então, atrito com ar. Então, A, B, C poderiam ser. O campo gravitacional do meteoro. O campo gravitacional do meteoro, ele faz apenas com que o meteoro atrai a Terra e, ao mesmo tempo, a Terra atrai o meteoro. Então, esse campo gravitacional faz simplesmente com que o meteoro se movimente em direção à Terra. Na verdade, ele está puxando a Terra para o seu centro, mas como a Terra tem uma massa muito maior, ele é que acaba sendo atraído pela Terra. Então, fica A, B, C. Esse campo gravitacional não tem nada a ver com a queima do meteoro, com ele se transformar em uma bola de fogo. Então, veja bem, ele tem energia cinética, e na primeira diz, transforma a energia cinética do meteoro em energia potencial gravitacional. Primeiro que esse meteoro, ele está caindo, então ele tem uma diferença de altura, ele já tem energia potencial e ele já tem energia cinética. Então a energia cinética não se transforma em energia potencial. Que transforma a energia potencial gravitacional do meteoro em energia cinética. Como eu já disse, as duas energias elas já existem. Uma vai aumentando e a outra vai diminuindo. Na verdade, uma não vai se transformando na outra. O atrito com ar transforma a energia mecânica. Olha, quem é a energia mecânica? É a energia cinética e a energia potencial do meteoro em energia térmica. Então essas duas energias vão ser transformadas em energia térmica, por isso que ele incendeia, vira essa bola de fogo.
Então o atrito com ar que transforma energia mecânica do meteoro em energia térmica. Então esse é o item A. Ó, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Essa é a energia mecânica. Essa é a energia que o meteoro tem. E essa energia mecânica, à medida que vai acontecendo o atrito, ela vai sendo transformada em calor, que é a energia térmica. Então, resposta item C. Vamos para a próxima. Considere 2 canos de PVC de uso regular em instalações hidráulicas em residências. São aqueles famosos canozinhos marrons, né? Ou às vezes branco. Todo mundo conhece. É o cano que a gente usa para fazer a instalação d'água. Suponha que os canos sejam utilizados para descida de água de uma mesma caixa d'água. Então eu tenho aqui uma caixa d'água, né? E aí eu tenho 2 canos. Cano 1 e cano 2. Assumo que os 2 descem até o piso. Aí está aqui o piso, eles vêm até o piso. Assuma que os 2 descem até o piso. E tem diâmetros diferentes. Esse aqui tem diâmetro de 0,5 polegada. E o outro é 3/4 de polegada. A razão entre a pressão hidrostática dentro do cano de 3/4 e a pressão do cano de 0,5 a uma mesma altura do piso é... Então vejam bem, fórmula da pressão hidrostática. Fórmula da pressão hidrostática. Deixa eu apagar esse desenho aqui para ficar melhor da gente ver. Então a fórmula da pressão hidrostática é esta aí. Pressão hidrostática é a densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, onde ó, pH é pressão hidrostática, dada em newtons por metro quadrado, a densidade é dada em quilogramas por metros cúbicos, a aceleração da gravidade por metros por segundo ao quadrado e a altura H. Veja que a pressão hidrostática ela depende da densidade, da aceleração gravitacional e da altura. Não tem nada a ver com os diâmetros. Embora eu tenha dado o diâmetro dos canos, esse diâmetro não interfere na pressão hidrostática. Veja que a pressão hidrostática independe do diâmetro dos tubos, sendo diretamente, aqui está faltando um D, né? Sendo diretamente proporcional à altura, densidade e aceleração da gravidade. Aí o líquido é água, a densidade da água é 1 kg por metro cúbico. Então, vamos ver lá. A pressão hidrostática é isso aqui. Veja bem. A razão entre a pressão hidrostática dentro do cano. Então ele quer a pressão hidrostática do cano de meia dividido pela pressão hidrostática no cano de 3/4. É isso que ele quer. Essa razão é uma divisão. Pressão hidrostática no cano de meia
é a densidade, já vimos que o líquido é água, a densidade é 1, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. A pressão hidrostática no 2 é 1 também, que é a densidade, vezes os canos estão todos aqui na Terra, no mesmo planeta, então a gravidade é a mesma. E os dois estão a uma mesma altura. Ele ainda diz aqui, ó, a razão da pressão hidrostática. Suponha que os canos estejam para a descida de água em uma mesma caixa d'água. Assuma que os dois descem até o piso e têm diâmetros diferentes. A razão entre a pressão hidrostática dentro do cano é a pressão a uma mesma altura do piso. Isso é importante. Então as alturas são as mesmas. Se a gravidade é a mesma, eu posso cortar a gravidade com gravidade. Se a altura é a mesma, eu também posso cortar. Aí eu vou ter que a razão é 1 dividido por 1, que dá igual a 1. Então a razão entre as pressões hidrostáticas é 1. A densidade dos líquidos é a mesma, é água, é 1. A gravidade a que eles estão submetidos é a mesma. E o ponto que eu considero está na mesma altura. Então, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então a razão aí seria 1. Vamos para a próxima questão. Considere que um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, retomado recentemente, uma bola foi chutada a partir do solo e seu vetor velocidade inicial fez um ângulo, né? Vetor velocidade inicial fez um ângulo de 30 graus com o gramado. Na análise mecânica do sistema, desconsidere todos os atritos, ó, você vai desconsiderar todos os atritos e trate o comprimento da trajetória da bola como sendo muito maior do que o seu diâmetro. Um instante imediatamente antes da bola chegar ao chão, o módulo de sua. Aí vamos analisar aqui. Então vamos analisar primeiro aqui. Isso é chamado de lançamento oblíquo. Então é um lançamento desse tipo. Ó. Aqui é o gramado. E aí a velocidade inicial e fazendo 30 graus com o gramado. Então aqui eu coloquei os vetores, ó, a gravidade para baixo. Então vai existir dois movimentos. Um movimento OX, na direção X horizontal, e um movimento OY na direção Y vertical. A gravidade é para cima. No movimento horizontal, ele é esse movimento horizontal, o movimento OX, ele é uniforme. E o movimento, ele é uniformemente variável, o movimento é vertical, com aceleração igual à aceleração gravitacional. Então são esses dois movimentos. Então eu tenho um vetor resultante, que é resultado dos vetores velocidade x e velocidade y. Então à medida que ele vai subindo, esse vetor velocidade ele vai diminuindo até chegar no ponto máximo onde a velocidade é zero. Vy é zero. E Vx, como em x o movimento é constante, o vetor Vx é sempre V0, x. Então aqui chegando no ponto mais alto, a velocidade y é zero e a velocidade x se mantém. Aí ele começa a cair. A velocidade x vai se mantendo e a velocidade Vy agora vai aumentando até que ele chega a tocar o gramado de novo e aí ele passa a ter a mesma velocidade inicial, só que em sentido contrário agora, que ela era para cima, agora ela é para baixo, fazendo o mesmo 30 graus com o gramado. É isso que vai acontecer. Então, só a aceleração na vertical, denominada de aceleração da gravidade G, e na horizontal não há aceleração, e portanto teremos. Na horizontal, eixo AX, o movimento é uniforme, pois a aceleração é zero. Na vertical,
o eixo OY, movimento uniformemente variado, pois a aceleração é constante. E ela é negativa, né? Porque é para baixo. Observando a ilustração acima, vemos que a aceleração tem valor negativo, pois o eixo está orientado para cima e ela age em sentido contrário e é constante. Então, ó, eu considero o sentido do movimento para cima e a aceleração é para baixo. Isso é conversão, né? Se eu considerasse o movimento para baixo, aí a aceleração seria para baixo, ela seria positiva. Mas eu sempre considero o movimento para cima, que ele começa subindo aqui, aí depois é que ele vai cair. A aceleração tem valor negativo, pois o eixo está orientado para cima e ela age no sentido contrário e é constante. A velocidade tangente à trajetória, que é esse vetorzinho azul, tem modos iguais para pontos de mesma altura. Ó. Nesse ponto aqui, no ponto 1 e 5, a velocidade é v0x. No ponto 2 e 4, a velocidade v são iguais. Certo? O vetor velocidade na direção y decresce com o tempo até atingir vy igual a zero, na altura máxima. O vetor velocidade na direção x tem um módulo constante, pois o movimento é uniforme. Aí vamos analisar aqui. Então, no instante, imediatamente antes de chegar ao solo, o módulo de sua, então nesse instante aqui, ó. Vamos lá. A aceleração será o mesmo que tinha imediatamente após o chute. A aceleração será o mesmo que tinha imediatamente após o chute. A aceleração será menor. A gente viu que não, isso é falso, né? A gente viu que a aceleração que ele vai ter é sempre a aceleração da gravidade. A velocidade será maior que o valor que tinha imediatamente após o chute. A gente vê que as velocidades são exatamente iguais. As velocidades nas mesmas linhas são iguais. Então, a velocidade V0 é a mesma velocidade final, que também é a velocidade V0. Então, isso aqui também é falso. A velocidade será menor que eu tinha imediatamente após o chute. E isso aqui também é falso. A gente viu que a velocidade não varia. A velocidade no início e no final é a mesma. Então, o item verdadeiro é o A. A aceleração será a mesma imediatamente após o chute. Porque a gente vê que a aceleração dele não muda, é sempre essa aqui. A aceleração da gravidade. Então, a aceleração será a mesma. Então, a gente viu aí lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a velocidade inicial e velocidade final são as mesmas. A velocidade vai decrescendo com o tempo até chegar na altura máxima, aonde ela chega, a resultante da velocidade, né? Onde ela chega a zero, a velocidade y chega a zero e a velocidade x, vx continua sendo v0x. Então, em todo deslocamento horizontal, a velocidade é sempre v0x. E no deslocamento vertical, a velocidade começa V0, vai diminuindo até chegar a zero, depois ela vai aumentando de novo até chegar no valor V0. Próxima questão. Durante a semana de isolamento social mais intenso, verificou-se uma redução sensível de poluentes atmosféricos nas grandes cidades. Uma das formas de quantificar determinados poluentes é pela concentração dada em miligramas por metro cúbico. Supondo que a velocidade do ar seja diretamente proporcional à concentração desse tipo de poluente. Veja bem. Então, a velocidade é diretamente proporcional, esse é o símbolo de proporcionalidade, à concentração, que eu vou chamar aqui de C, desse tipo de poluentes. A constante de proporcionalidade deve ser no Sistema Internacional de Unidades a seguinte unidade de medida. Veja bem, para transformar uma
proporcionalidade e igualdade, eu tenho que colocar uma constante. Então, na verdade, isso aqui V vai ser igual a K vezes C. Logo, essa constante vai ser igual a velocidade dividido por C. Veja bem, então aqui é o símbolo de unidade. A unidade da constante K vai ser igual a uma unidade de velocidade. Velocidade é metros por segundo no sistema internacional, dividido por a unidade no sistema nacional de massa é quilogramas. Dividido por metros quadrados. Embora aqui seja dado em miligramas, mas como eu estou falando de unidades aqui, a unidade padrão de massa, né? Porque na verdade, ó, essa concentração ela é dada por uma unidade de massa dividido por uma unidade de comprimento, a unidade de C. Então, quem é a unidade de massa? É o quilograma. E quem é a unidade de... Aliás, não é a unidade de comprimento, é a unidade de volume, V. E a unidade de volume é o metro cúbico no sistema internacional. Então, isso aqui vai ser igual divisão de frações. Eu pego a primeira fração, metros por segundo, e multiplico pelo inverso da segunda, metros cúbicos por quilograma. E aí eu chego que essa unidade vai ser igual metros vezes metro cúbico dá metro a quarta por quilogramas vezes segundo. Então é metros elevado à quarta potência, quilograma vezes segundo. O item C seria a resposta. Aí eu estou falando de unidades de medidas, né? Então, a unidade de medida seria uma unidade de velocidade, que é metros por segundo, por unidade de massa por volume, que é quilogramas por metros cúbicos. E aí, fazendo esse cálculo, eu ia ter metros a quarta potência dividido por quilograma vezes segundo. Então, pessoal, é isso aí. Agora, lá no Classroom tem umas questões parecidas com essas para que vocês vão lá, resolvam o treino que foi visto aqui nessa aula de hoje. Então, a todos uma boa tarde e até a próxima aula.